Bom dia a todos, e realmente é com uma grande alegria que a gente busca fazer um estudo numa época que convencionou-se, dentro das nossas sociedades ocidentais, chamar de Natal, época natalina. Como própria mensagem de Baltazar, desse espírito, para falar de Jesus é uma grande alegria, é sempre muito interessante, porque se fala de uma força e uma personalidade de um líder, e possamos assim perceber melhor o seu comportamento. A gente para raciocinar, a gente começa a pensar em falar de Jesus. Nós, criados, na maioria de nós aqui somos brasileiros, oriundos de famílias católicas ou protestantes, somos povos que conhecem, já ouviram falar do Cristo. Mas sabemos que existem outras nações, outros povos, que não têm a mensagem do Cristo, não o conhecem com esse respeito que nós temos por essa figura. E assim, começamos há mais de 2000 anos, comemorar o seu natalício, o Natal, o nascimento do Cristo. E pensamos assim, todo ano, em dezembro, é aniversário de Jesus. Por que nós comemoramos o aniversário de Jesus? O que é fazer aniversário, se não comemorar um nascimento? Um nascimento de um mestre. O que é nascer, na acepção da palavra, para cada um de nós? Eu pensei muito, até porque falar de Jesus, todos nós falamos, nós lemos, nós sabemos o quanto esse mestre é o possibilitador e o doador, dessas virtudes que o caracterizam. A gente lembra de Jesus consolando, a gente lembra de Jesus ensinando a perdoar, a curar. São as lembranças do Cristo, junto aos aflitos, junto aos sofredores, buscando a presença da mulher adúltera, da prostituta, daquele que tinha problema na área financeira, porque ele não veio para quem não tinha problema, ele veio para nós, os problemáticos, aqueles que ainda têm dificuldade em caminhar junto às leis de Deus. A mensagem foi para a gente, foi para todos os sofredores. Então, nós falamos nesse Cristo e começamos a pensar assim, quantos de nós colocam essa mensagem e essa ideia de Jesus em deusa, coloca ele, olha, é o mestre, ele é o bom, ele é o Senhor, ele é o tudo, mas ele está tão lá em cima, que eu não tenho nem coragem de olhar para ele. O máximo que eu faço é olhar para um sinal da cruz ou uma imagem do Cristo, sabendo quem é, reconhecendo aquela figura que nos é conhecida desde o tempo de infância, a figura de Jesus. Mas quando é que a gente para fazer nascer esse Cristo dentro da gente? Porque nascer para o mundo ele já nasceu. Nós sabemos que o planeta Terra, desde sua criação, tem ele como governador, ele tomou a si esse planeta. É um espírito que se corporificou, vindo de outras esferas superiores para a Terra. Olha o sacrifício no sentido de amor que esse espírito se dedicou de vir junto a nós, para nascer junto a nós. E dizer assim, olha, é possível.
Olha só, olha as mensagens que eu vou trazer. Ele nasceu. Então, na realidade, a gente começa a comemorar Natal e a gente ouve, a gente se envolve numa sociedade de consumo. Não tem como dizer que não se envolve. Você liga a televisão, estão as musiquinhas natalinas, estão as crianças brincando na frente da televisão naqueles comerciais que nos sensibilizam, são as campanhas de ajuda. A gente fala que isso é Natal. A gente, geralmente, é o mês que ficamos quase todos atordoados. Outro dia uma pessoa falou assim, as pessoas estão confusas assim porque é Natal. Estranho, né, falar isso? Estamos confusos porque é Natal. Está todo mundo agitado assim, nervoso, porque chegou o final do ano, é Natal. Mas peraí. Tem alguma coisa que não está certa, né? O mundo está certo, a gente que não está certo nas nossas reações. Que nós somos acionados, nós somos sempre acionados. Pela televisão, pelo rádio, pelo jornal, pela sociedade, pelo vizinho, pelo familiar. Nós somos acionados sim. Mas não somos folhas secas, mas que saímos ao bel prazer das vontades alheias. Tem que ter um momento que a gente fala, peraí, a minha resposta a esse acionamento não está coerente com a mensagem do Cristo, que é de pacificação, de serenidade, de olhar o outro com mais carinho, com mais entendimento. Eu estou preocupado com o quê? Com a casa que eu não acabei de pintar? Com a televisão que eu não vou comprar nova esse ano mais uma vez? Com mais um ano chegou, não vou trocar esse carro? Com a fila do supermercado, que outro dia uma moça falou que teve que ir 4 horas da manhã para o mercado. 4 horas. Eu fiquei ouvindo aquilo e a pessoa achando que tinha feito 4 horas da manhã para ir para o mercado. E, meu Deus, nós estamos passando por um processo de carestia, acabou a comida no Brasil. O que está acontecendo? Para nós termos que ir 4 horas da manhã para um supermercado? O que está faltando nas nossas casas de itens tão necessários assim? O que está acontecendo? Por que a gente se endivida tanto? Outro dia eu fui no mercado e o rapaz lá que falava no papel dele, de marketing, vendia que a televisão estava acabando, uma televisão de 42 polegadas. Está acabando, aproveitem. Como assim? Olha, eu vim aqui comprar um sabonete e a televisão está na promoção. Vou aproveitar e vou levar 2. É assim. Aquilo era normal. A televisão 42 polegadas está acabando, aproveitem, mais uma. E as pessoas se sentindo assim bobas por não aproveitarem aquela promoção. Espera aí. Alguém está falando, alguém está querendo me passar uma mensagem, mas eu sei discernir. Eu não compro uma televisão no impulso. Né? A gente compra no impulso máximo, mais uma caixa de sabão em pó, porque não vai faltar lá em casa. Comprar uma televisão no impulso. Vou aproveitar que eu estou aqui, né? Levar mais umas 2, porque pode faltar. Não é assim. Então a gente começa a ouvir e começa a discernir, a separar. Vamos aproveitar o Natal. É isso, aproveitar o Natal? A gente tem que se perguntar. A gente não tem respostas não, hein? São perguntas. O que é o Natal? E o amigo oculto? E os presentes que eu não tenho dinheiro? O que eu faço? Não, é isso, a festa? É comemorar? Comer? A palavra comemorar diz comer. Estamos comendo o quê? Estamos preenchendo que vazio lá dentro. Que sensação é essa após essa comidaiada toda? Para quê? Nós nos acostumamos a uma sociedade de consumo. Eu sei, nós sabemos. Mas até onde nós somos já tão atingidos por isso?
A criança é atingida pela ideia do Papai Noel e do presente novo. E nós? Não estamos esperando esses Papai Noéis chegarem? Ou já sabemos assim, olha, essa conta aí, não vai vir Papai Noel para resolver, não. Que sejam em 10 parcelas, mas sou eu que vou ter que arcar com essa falta de nonsense aqui, ó. É a hora que a gente para. O que é o Natal? Outro dia eu também ouvi. Natal é uma hipocrisia, né? Porque pessoas que nem se falam começam a se abraçar, Feliz Natal para cá, Feliz Natal para lá, nem se dão um ano inteiro. Mas peraí, será que também não é oportunidade de rever laços? Será que eu também não posso questionar de uma outra maneira essa hipocrisia, como uma tentativa de alguém sensibilizado numa época que nos concita ao perdão, a nos reagruparmos novamente, reunirmos a família e retirarmos alguns dos nossos nós? A gente costuma, né, ouvir dizer que a nossa vida é um novelinho de lã ou de barbante, que a gente recebeu um dia, bonitinho, arrumadinho, e a gente sai dando nó em outras encarnações, nessas encarnações, às vezes 3 nós em cima do mesmo. Só que quem vai desfazer esses nós somos nós mesmos. Não tem ninguém, não. E é isso que nos pesa, essa quantidade de nó que a gente aperta de uma maneira inequivocada. A gente sabe que a gente é orgulhoso? Sabe, a gente é orgulhoso, a gente é egoísta. A gente sabe do que a gente é. Não precisa ninguém me dizer, não, que a gente sabe das nossas dificuldades. Mas também já sabemos que temos que buscar uma mudança. Então, quando a gente fala em Natal, em nascimento, Cristo já nasceu, gente. O que está faltando na realidade é Ele nascer dentro da gente, para eu ter motivo para comemorar. Porque enquanto eu não tenho motivo para comemorar esse nascimento, eu como, eu bebo, eu solto fogo, para preencher esse vazio, que isso ainda não nasceu em mim. Faz parte de um processo? Faz. Nós começamos lá adorando as divindades, né? Tudo aquilo que a gente não conhecia em outras encarnações, a gente era o Deus Sol, o Deus Lua, os trovões, os raios, eram os holocaustos que cometíamos, eram formas de espíritos primitivos reverenciar um Deus. Não entendia, mas reverenciava. Trazemos isso como ideia inata de um poder superior. Essa civilização foi se desenvolvendo, foi crescendo. Fomos povos politeístas que adoravam vários deuses, escravizavam em nome de deuses, matavam em nome de deuses. Vem a mensagem do povo hebreu com Moisés, o grande legislador, um emissário de Jesus. É isso que as pessoas não entendem. Moisés era o emissário do Cristo, um médium de altíssimas possibilidades mediúnicas, que buscou a lei divina, a lei imortal, a lei eterna, os 10 mandamentos. Essa é a mensagem que Moisés trouxe nessa primeira revelação. É a lei divina. As outras leis, como o legislador que ele era, como esse povo hebreu era um povo escravo, bárbaro em seus costumes, duro de coração, uma sociedade complicadíssima, foi necessário um legislador mais severo. Então, quando nós pegamos lá o Antigo Testamento, e aquele ali é a vida do povo hebreu. É uma história.
É uma história do povo hebreu, para mantê-los unidos. Não nos diz respeito na acepção da palavra, não. Isso é uma história do povo hebreu. O que mensagem principal nós temos ali? A figura de Moisés trazendo os 10 mandamentos. E a ideia monoteísta que esse povo conquistara. A ideia de um Deus único. É isso que eles nos dão como herança, o povo judeu. A ideia de um Deus único. Jesus renasce em que povo? Num povo que já trazia a ideia desse pai único. Mas que pai era esse para os judeus? Um pai duro, um pai vingativo, um senhor dos exércitos, que tinha parcialidade, ficava um contra o outro porque esse Deus defendia, um Deus que apreciava mais o cheiro de uma carne assada, um Deus cioso, vingativo, ciumento, era o Deus judaico. Por isso, como nós somos herdeiros de uma educação judaico-cristã, temos medo. Esse é o medo que nos corre nas veias por um processo de ancestralidade. Somos espíritos oriundos desses grupos. Temos medo desse pai. Chega Jesus naquela sociedade. Qual a mensagem que ele traz? Que pai é esse? É um pai de amor, é um pai de misericórdia, é um pai que nos aguarda, é um pai que conhece o quanto eu sou defeituosa. Ele me criou, ele não fala assim, nossa, a Maristela ainda está assim. Não faz isso não, porque ele me conhece. Ele sabe que eu ainda não tenho capacidade para ser melhor. Ele espera que eu tenha boa vontade de me melhorar. Mas não espero que eu não sou. Ele me conhece, ele me ama. Foi essa mensagem que o Cristo trouxe. Quem é esse Pai? Pai nosso, Pai querido. O meu Pai é bom e eu também. Busco ser como esse Pai perfeito. São as mensagens do Cristo. Um pai, Abba, papai, é o que ele dizia na expressão Abba, papai. Está difícil há 2000 anos entendermos esse pai, porque queremos que esse pai seja como a gente, duros, inflexíveis, que julgamos os outros com muita facilidade. Como não temos coragem de dizer que somos nós, falamos que é Deus que puniu. Porque queremos um Deus parecido com a gente. Isso não vai ocorrer. Ele vai nos ensinar a ser como Ele, bons, puros. É mais fácil o caminho ao contrário, transformar Deus na gente. Mas não vai acontecer. Está mudando? Está. Não mudou nada em 2000? Mudou sim. Mudou muito. O povo judeu não tinha o hábito de proteção entre a própria sociedade. Com a vinda do Cristo, começou-se as campanhas de cuidar do outro. Ah, mas a sociedade está perdida. Não está, não. Uns membros ainda estão equivocados. Perdido ninguém pode estar, porque Deus, é Pai de todos. Nenhum filho dele se encontra perdido. É uma questão de tempo. E quem disse que eles não vão chegar antes de mim aos braços amorosos desse Pai? Quem conhece o coração do outro o suficiente? Quem lembra da história de Paulo de Tarso? Esse espírito que nos mostra a decisão
quando um homem quer modificar e compreende, quando vê Jesus na estrada de Damasco e o cega, aquele Cristo nasce para ele naquele momento. E quando aquele Cristo nasce, ele nasce para ele mesmo, inclusive, como o nome de Paulo, porque ele era Saulo, é um nascimento. Será que Natal, então, nos convida a nascer? Erich Fromm diz, um psicanalista, né, que nós nascemos todos os dias. Todos os dias nós nascemos. Todos os dias, quando passamos a ter uma nova ideia, refletimos e buscamos modificar um comportamento arraigado pelo nosso comodismo, nós nascemos. E nascer tem dor, as mulheres sabem. Todo parto tem a sua dor, tem o seu suor. Então, nós nos parimos a cada dia quando resolvemos buscar novos comportamentos, novos padrões de entendimento. É o autoparir-se. O que a espiritualidade, a casa espírita nos dá? A liberdade de fazer escolhas, entendendo que aqui ninguém salva ninguém, que nós somos os responsáveis pelos nossos próprios atos. Não adianta colocar a culpa em ninguém. É a gente com a gente mesmo, com a nossa consciência. O grande juízo final é o momento da própria consciência. É aquele momento que você para e reavalia as suas posições. É difícil? É, modificar atos é difícil. São hábitos cristalizados há séculos, reencarnando da mesma maneira, com os mesmos processos. Mas peraí, quem é o nosso padrão? É o Cristo. Nós reencarnamos para modificar padrão, gente. Ninguém aqui reencarnou para manter o mesmo padrão, só não precisa reencarnar. Reencarnar para modificar padrão. Então, colocar Cristo lá longe, na Santa Ceia, ou num crucifixo, ou fazer um altarzinho para ele, é uma imagem que eu consolidei pela uma sociedade que eu nasci. Ai, mas que distância da gente para o Cristo. É, se a gente parar para pensar, chega a dar vertigem da distância. Mas ele é o mestre. Por que Jesus aceitou ser chamado de mestre? Não aceitou ser chamado de bom. Bom, chamaram o bom. Ele, bom é meu Pai que está nos céus. Ele não aceitou ser chamado de bom. Ele aceitou ser chamado de mestre. Quando chamaram ele de rei, ele falou, tu és rei? Ele falou, tu dizes que sou rei. Ele não entabulou discussão. Ele não tinha aquela falsa modesta. Ah, eu não sou isso não. Ah, eu não sou mestre não. Ele era sincero. Bom, eu não sou. A concepção de Cristo no que é bom, ele não se achava. Agora, mestre. Por que mestre? O que a gente entende de ser mestre? Mestre é o educador, é aquele que nos contagia com a vontade de aprender. Esse é o educador. É aquele que nos sensibiliza, que nos dá recursos de falar assim, olha, eu vou te ensinar. Ele é mestre de quem não sabe, mas eu estou aqui, eu vou te ensinar. Tem um pouquinho de boa vontade. Não é o que a gente às vezes fala, quem é professor fala para o aluno? Meu filho, não desanima. Não desiste. Você vai conseguir aprender isso. Um pouquinho mais de calma. Seja perseverante nos teus estudos. Esse é o mestre. É aquele que sabe o que vem nas séries seguintes para aquele aluno.
Ele já passou pelas séries, por isso que ele é mestre. Ele já vivenciou. Quando é que a gente conversa melhor com alguém? Quando a gente, de uma certa maneira, já vivenciou aquela experiência. Aí a gente fala assim, olha, eu posso te falar disso porque eu já passei por isso, a gente não fala? A gente passou, às vezes, sob um ângulo, mas a gente já se acha catedrático naquele. Ih, sobre isso eu sei de cor e salteado, já passei por isso. Então, passei e sobrevivi, né? É a mensagem principal. Ó, passei e sobrevivi. Porque, na realidade, tudo passa. Tudo passa. Então, Jesus, ele não veio com uma mensagem, como o Chico Xavier diz, para a gente subir o Everest, não. Ele não pediu para a gente escalar o Everest. Ele não pediu para que nós fizéssemos aquilo que nós não tínhamos condições. Ele pediu que nós nos propuséssemos a aprender a amar uns aos outros. A amar. A gente conhece tão bem o fundo do mar, a gente conhece tão bem nossos espaços aéreos, e a gente foge do contato de ser humano com ser humano. Não é? Foi isso que ele veio ensinar. Olha, muito importante seu conhecimento do fundo do mar, seu conhecimento aéreo, seu conhecimento de biologia, de microbiologia, de nanobiologia, tem tanta coisa aí, né? Hoje estão estudando mínimas porções lá das células. E a gente se conhecer, como é que está isso aí? É isso que Jesus vem ensinar. Vamos nos conhecer? Vamos aprender a aceitar o outro do jeito que o outro é? Vamos aprender a entender que eu não vou mudar o outro. Ah, eu gosto dela, mas contanto que ela não fosse... Não, eu não gosto dela. Ah, mas eu não consigo amar. Tudo bem, a gente não ama. Mas será que dá para respeitar? Vamos respeitá-la do jeito que é, com a dificuldade, com a possibilidade. Vamos melhorar o nosso olhar e procurar o que ela tem de bom, do que eu tenho de bom. Todos nós temos coisas boas. A passagem de Cristo para Jericó, junto aos apóstolos, eles encontram um cão caído, duro, né? Cão geralmente morre feio, né? Durinho, com a boca reganhada, cheirando mal. E os apóstolos, né? Que cheiro ruim, o animal está morto. Aquela visão toda, e Jesus o que diz? Mas que belos dentes tinha esse animal. Olha a visão do Cristo. Que belos dentes. Ele buscava, em todas as situações, que fosse o melhor, o mais belo. Tem gente que olha uma roseira carregada e vai falar dos espinhos, mas como tem espinho? É uma maneira de olhar a vida, que pode ser educada. É isso que é o padrão do Cristo, que podemos nos educar. É isso que essa mensagem fala, estudar Jesus. Que Ele é bom, que Ele é amoroso, que Ele é sereno, isso nós sabemos. O que nós estamos começando a estudar de Jesus, quando a Casa Espírita, todas as quartas-feiras, faz o estudo do Evangelho, quando ao final de toda a reunião, lemos aos sábados o Evangelho, quando realizamos o culto no lar, em nossas casas, lemos o Evangelho. Por quê? Meu filho uma vez perguntou, mas não dá para ser outro livro? A gente acaba e volta para o Evangelho? Volta para o Evangelho. Volta para a Boa Nova. Volta para as passagens do Cristo. Para quê? Porque a gente não aprendeu. Que a gente lê, começa a interpretar de uma maneira, a segunda leitura com outras condições. Cada pessoa que vem aqui numa palestra sobre o Evangelho vai trazer a sua visão, o seu entendimento. Quando estudamos na Casa Espírita o curso do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós ouvimos das pessoas a visão, vão ter estudado, se preparado, trazendo a visão da espiritualidade. A espiritualidade, quando através de livros falam de Jesus, é uma visão daquele espírito, no nível
né, de evolução e de compreensão, que é diferente, que ele se encontra. Então, estudar uma personalidade como Cristo é cada vez mais dilatar o nosso entendimento em torno desse mestre. Olha como é isso. Ah, você já leu isso? Ah, já li sim. Você já leu o Novo Testamento, o Evangelho? Já. Vamos fazer a segunda pergunta, uma outra pergunta. Qual a passagem da Bíblia, para quem lê Bíblia então, ou do Evangelho, que mais lhe toca? Se um dia estivéssemos sentindo que chegou o nosso momento, sabe, quando eu falo nosso momento, é aquele mesmo, não tem para onde escapulir, do encontro com a nossa própria consciência, que nada mais é do que isso, um reavaliar desta encarnação, 9 fora, sabe aquelas contas? 9 fora, isso não valeu, valeu tudo. Né? Vai voltar essas imagens, essa fita magnética do nosso inconsciente vai retornar, nos trazendo as lembranças dos nossos atos. Qual, naquele momento de despedida desse corpo aqui, qual a passagem que vocês diriam para vocês mesmos para se consolar? Qual? Porque às vezes a gente fica como papagaio de pirata. Parábola do bom samaritano, blá, 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 parábola, blá, 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 e sabe? Qual que te tocou? Qual que você falou assim, essa é para mim? Essa me acalma? Essa eu quero um dia tentar ser assim. Quero raciocinar sobre isso. Porque falamos de Jesus, falamos das suas passagens, falamos de Maria, falamos de Apóstolo. Qual que te sensibilizou? Qual que te fez parar na hora de uma briga, de um pensamento ruim e te modificou as suas estruturas? Qual que você elegeu? Nós não elegemos a música preferida? Qual a passagem que me toca? Que realmente eu penso nela em detalhes, buscando apreendê-la. Apreendê-la significa no seu máximo significado que eu consigo assimilar. Porque hoje eu assimilo melhor do que 10 anos atrás. E com certeza, se eu continuar estudando, daqui a 10 anos, o meu entendimento vai ser melhor. Porque Jesus nos disse, né? Buscai e achareis, bate e a porta vos se abrirá. O que eu quero? Eu quero conhecer somente para dizer que eu sou uma pessoa que decorei capítulo tal, livro tal? Isso é conhecimento racional, cerebral. O Evangelho, a gente lê, relê e deixa ele chegar ao nosso coração. Na realidade, o estudo do Evangelho, ele tem que ser sentido. Sentir a passagem do Cristo. Ele entra pelos meus olhos, eu reflito com o meu cérebro, sinto com o meu coração, e sai daqui de dentro? Tem que sair. Sai pelas mãos. Senão, não serve de nada. Senão, Jesus não nasceu. O nascimento é através, quando você opera de uma forma diferente do qual já foi automatizado. Ah, mas eu só sei ser assim. Não, a gente não só sabe ser nada. A gente está assim até a hora que a gente queira. Por isso é possível mudar. O meu padrão é o Cristo. Então, eu costumo dizer que nós somos automatizados em reflexos que nos foram construídos por impulsos surdos lá de outras encarnações. Aquilo que foi plantado lá atrás está aqui hoje, gente. Está aqui agora. Mas eu tenho um futuro. O meu projeto de vida
Não é para viver até 70 anos, não. Que a gente entende, o brasileiro fala em 70. Meu projeto de vida é a eternidade. Se o meu projeto de vida é a eternidade, é natural que eu venha buscar mudar. Então eu vou falar, Jesus está tão distante de mim que eu não sou capaz de ser como ele. Paro e fico de cabeça baixa, pedindo do céu o maná divino? É isso? Ou eu vou propor comigo mesmo algumas mudanças, alguns novos padrões, que eu refleti e falo, olha, eu ainda não sou espontaneamente Jesus, mas eu sou manualmente. Sabe o que é manualmente? É quando aquela situação ocorre, a gente para já e fala assim, como é que Jesus faria isso, hein? Gente, se a gente imaginar então o nosso mentor, o Cristo do nosso lado esperando, a gente morre de vergonha, né? O que eles estão esperando de mim? Aí eles falam assim por intuição, lembra só, você já não ouviu falar do perdão? Você já não ouviu falar que isso que te está atrapalhando perdoar é o teu orgulho? Ei, lembra que você já ouviu falar que você vai ter que vencer essa tua vaidade? Ai, foi mesmo, por que eu aprendi isso, né? Algumas pessoas até falam. Aí a gente abre lá aquele capítulo, isso é um manual. Como é que é mesmo? Onde é que está aquilo? Está aqui, ó. Aí eu vou, ou leio, ou eu relembro. No mínimo eu tenho que fazer uma prece. Ai, meus mentores e guias espirituais, Cristo Jesus, me ilumine nesse momento, como é que eu vou agir? Repetir o que eu sei fazer é fácil. Eu tenho as respostas na ponta da língua. Eu não sou boba. Senhor, me ajude a dominar esse animal selvagem que ainda existe dentro do meu coração. Porque eu quero mudar. Eu quero. Eu não aguento mais sofrer. Eu quero, Senhor, seguir os teus passos. Eu quero ser manso e pacífico. Eu quero aprender a discernir. Eu quero olhar o outro como meu irmão e dizer assim, ele erra porque eu também erro. Ele tem problemas porque eu também tenho problemas. Ele é difícil porque eu sou difícil, senão não estaria caminhando com ele. Ajude-me, Senhor, a respeitá-lo, para que um dia eu possa amá-lo e olhar no rosto dele um filho querido meu. Porque quando eu olho o rosto do outro e vejo a foto do meu filho, que eu tanto amo, eu arranjo 10 desculpas. Eu sou a melhor advogada de defesa. Mas o filho do vizinho, eu ainda tenho dificuldade. É essa a busca. Olhar o outro com respeito. O que Cristo faz naquela passagem da mulher adúltera? O que Jesus fala? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Isso foi um convite de introspecção. Foi o maior chamamento que a humanidade recebeu de introspecção. Aquele que estiver sem pecado, atire. Parou-se para pensar, refletir. Primeiro saíram os mais velhos. Quem, em sã consciência, levanta o dedo para quem quer que seja. Você não tem aquela dificuldade, mas certamente tem outra. Quem que se tivesse bom não estava aqui na terra enfeitando nada. Nós vamos ter que lembrar, Pai, não julgues para não ser julgado, foi o que tu me disseste. Me ajude, Senhor, a calar dentro de mim, que eu não peça justiça, porque a justiça vai vir para os dois lados. Que eu peça misericórdia. Justiça? Eu não ouso falar em justiça. Porque se a justiça vier para um, vai vir para mim. E eu não tenho condições de enfrentar a justiça. Então, é quando Jesus chamou em fazer introspecção dessa passagem. Vamos parar. O que a gente está fazendo nesse Natal? Falta de exemplo? Não é. Temos o exemplo do Cristo, que é o exemplo máximo. Mas temos um exemplo de um Chico Xavier,
que foi nosso contemporâneo, que nasceu numa cidade próxima, que teve uma vida difícil e deixou um legado àquela personalidade de estudos. Doutor Bezerra de Menezes. É possível? No Brasil? É possível. E ele era político. Olha o quanto que essas personalidades nos ensinam. São multifacetadas. Em cada estudo, um vai abordar uma perspectiva dessa personalidade. E o que nós temos que fazer? Termos olhar de aprendizes. Aquele olhar que está sempre buscando aprender. Porque a pessoa que sabe tudo, essa perde a melhor parte. Estava Jesus passando numa cidade e entrou na casa de Marta e Maria. E Marta estava ocupada limpando a casa, varrendo, ansiosa para deixar a casa arrumada. O mestre estava ali. E Maria, irmã de Marta, sentou-se aos pés de Jesus e ficou ouvindo ele falar. Olha, aquele magnetismo do Cristo, falando, e todo mundo ali ouvindo ele, embebeciendo aquelas palavras, construindo um novo coração, né? Cicatrizando dores. Marta começou a reclamar. Senhor, mande que ela venha me ajudar. Não vê que eu estou aqui arrumando a casa, toda ocupada? O que Jesus fala para Marta? Marta, estás muito ansiosa e abafada. Deixe Maria, ela escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Ouvir o mestre. Trabalho de casa, amanhã vai ter o mesmo trabalho. Ouvir o mestre. Então, quando nós vemos a casa espírita, ouvirmos a espiritualidade, nos estudos que essa casa oferece, é a melhor parte dessa encarnação. É quando a gente começa a se preparar para o futuro, para não termos mais que ficar no manual. Um dia seremos espíritos automatizados no bem, espontaneamente bons, como Cristo era, espontaneamente bons. Hoje nós não somos espontaneamente bons, mas a disciplina antecede a espontaneidade. Emmanuel diz essa frase. É com muita disciplina que um dia seremos espontâneos. Então, essa casa, esses guias espirituais nos convidam ao estudo. Vocês têm estudos aqui de manhã, de noite, de todos os livros, de todas as obras. Essa casa se mantém, a bandeira dela é o estudo e o evangelho. Que bandeira maior poderíamos ter nessa encarnação para nos estudarmos e cada vez dizermos assim, olha, está aprendendo? Olha como é que se faz. O altivo, quando conversava com a gente, quando queria uma ideia, ele perguntava assim, o que você acha disso? Ele ouvia. O que você acha disso? Ele ouvia outra pessoa. Ele sempre ouvia os outros, porque cada um ia trazer uma ideia sobre aquele assunto, que ia ser um processo aditivo de crescimento. Então, essa busca de livros, de entender a manjedoura, de entender o presépio, isso nós já passamos, já entendemos, lá nas idades atrás. O processo agora é buscar esse nascimento dentro dos nossos corações. Lembrar que quanto mais, como o filósofo dizia, quanto mais eu busco saber, nada sei. E dá vergonha de vir aqui, eu falei até antes, falar de Jesus. Porque se a gente parar para pensar, a gente não vai. Mas a gente leu uma outra página que falava, vai nem que seja de rastros, para aprender. Por que nós estamos falando de Jesus? Para aprender, senão eu não estaria aqui. Para aprender a sentir. É isso que nós buscamos. Não só aquela primeira sensibilização, é falar assim, olha no processo de introspecção, olha como é que esse Cristo tem que nascer aqui dentro, vigoroso, para que eu possa, de alguma maneira, celebrar esse natalício dele, achando que eu tenho a ver com ele, porque senão ele vai ser muito distante. Para encerrarmos, esse livro
Reflexo da Vida Espiritual, W. Creel. É um livro que são mensagens da própria espiritualidade. Essa escritora, ela foi uma das, eu esqueci o nome, que escreviam na época junto com Kardec as mensagens. Ela é uma das médiuns que Kardec utilizou em sua codificação. Eu escolhi uma mensagem que é do Espírito de Verdade, que nós sabemos tratar-se, né, dessa alma radiosa que estamos falando. Olha a mensagem que esse Espírito deixou no dia 24 de dezembro de 1874, Natal. Qual é o país em que nessa noite meu nome não é pronunciado? Em toda parte onde estiverem corações sinceros, envie um raio de luz. Mas como outrora, não vou absolutamente manifestar minha presença no meio do incenso, do ouro e das flores. Como outrora, não escolhi um palácio, mas uma manjedoura humilde, um berço de devotamento e de amor, um asilo de fidelidade. Filhos, para vocês a minha paz. Para vocês, ainda uma vez, a afirmação da verdade. No meio de vocês, planto a minha bandeira de sinceridade e de retidão. Cabe a vocês espalhar sobre a terra minha palavra e meu pensamento. Cabe a vocês dizerem que não vim absolutamente para castigar, mas para perdoar. Cabe a vocês dizerem que não vim absolutamente curvar, porém reerguer. Que não vim absolutamente oprimir, porém libertar. Que não vim absolutamente aprisionar, mas liberar a alma. Cabe a vocês dizer que fui o apóstolo do livre desenvolvimento do Espírito. Cabe a vocês dizer que quero a claridade por toda parte. Cabe a vocês, espíritas, dizer e provar que os homens encontrarão sempre na união e no amor mútuo a força para resistir a todas as tempestades. Coragem! Caminhe até o fim. Sua missão está longe de terminar. Ela apenas começa. E conto com vocês para ensinar, em verdade, o pensamento do Evangelho. Vão então, em nome de Deus, nosso Pai. Eu os abençoo. Então, essa passagem, essa mensagem final do Natal, possamos ir. Como Jesus diz, siga-me, venha até mim, com a certeza que Ele não quer saber se temos forças, coragem, inteligência, riqueza. Quando Ele diz, segue-me, é como aquele mestre que fala assim, eu o sustentarei, colocarei todos os recursos que tu necessitas para me acompanhar. Tem boa vontade, sai do lugar comum, vence essa inércia, vence essas forças próprias da nossa natureza infeliz ainda, que nos mantém retido na dor. E saibamos pedir a esses benfeitores espirituais dessa casa, nessa época de Natal, que sabemos que esses espíritos de luz mais se aproximam da Terra. Vamos aproveitar esse envolvimento e vamos, dentro de nós, nos propor ao estudo, a reflexões, e que Deus abençoe a todas as nossas famílias e um Natal verdadeiro dentro do coração de todos nós. Muita paz.